acho que a ideia do papo é a gente discutir um pouco sobre as mudanças geracionais, né? A gente entender um pouco qual é a grande diferença da geração Z e Alpha. E o spoiler não é tão grande assim, não. Acho que é muito mais a forma da gente entender pessoas dentro de um mundo conectado, 100% digital, com redes sociais. Então é como essa galera percebe marcas e comportamentos. Então, esperem um pouco disso, desse papo, com muito insight de Tinder também. Cara, essa é uma pergunta de milhões de dólares, né? Mas acho que o mais legal e eu sempre vou falar assim, muito sobre o quanto é importante a gente entender pessoas de verdade, né? O quanto é importante a gente ter no time pessoas que entendam desse público-alvo, como é importante a gente falar genuinamente com essa galera, como é importante realmente ter um time conectado e que consiga falar com esse público da forma que eles precisam ser falados. Então como estar na rede social de uma forma de verdade, sem expor muito essa marca, sem colocar lá coisas que eles não querem ver. Então, como entrar nas conversas de um jeito natural. Então, acho que é um grande segredo que é muito do que a gente faz no Tinder, né? Hoje no Tinder, além de ter um público, grande parte da nossa audiência é geração Z, a gente também está muito forte em redes sociais, a gente colabora muito com essa audiência para conseguir criar coisas que sejam relevantes para eles. Acho que eu sempre brinco que relacionamento é uma das coisas que 100% dos humanos fazem, né? Então, acho que nosso público-alvo é todo mundo. E quando a gente fala de Tinder, que é um aplicativo de relacionamento um do maior que a gente tem hoje, quando a gente fala de ações de marca, a nossa grande ideia é sempre continuar, não furando a bolha, mas eu acho que a grande ideia sempre de Tinder é a gente continuar expandindo a nossa base e falando que Tinder pode funcionar para qualquer que você, o que você esteja buscando, seja o amor por uma noite ou o amor por uma vida. E aí, algumas ações que a gente faz para isso, sempre. Então, acho que social é uma coisa muito forte, né? A gente criou nosso canal mais ou menos há 3 anos e a gente entendeu que social era uma forma da gente também estar na timeline do consumidor todo dia. Não só a gente tendo que fazer campanha, mas o consumidor também entendendo a gente, vendo a gente todos os dias. Eu acho que esse ato de estar scrollando uma For You page e aparecer algum conteúdo de Tinder ali, é uma forma que esse consumidor tem de se conectar e naturalizar um pouco mais a nossa marca também. Então, acho que a ideia de aplicativo de relacionamento, que ainda existe um tabu, é a gente continuar naturalizando a categoria como um todo, não só Tinder, para que as pessoas continuem se sentindo confortáveis de estar lá dentro, de achar um amor, de novo, para uma vida ou para uma noite. Cara, eu acho que Tinder é uma marca que varia muito de país para país, né? Eu acho que varia muito porque a cultura de cada um dos países é muito diferente. Então você tem uma cultura de relacionamento, como as pessoas foram criadas historicamente, muito diferente. Eu acho que isso afeta na marca, afeta no produto, afeta em várias coisas. Eu acho que o grande segredo, na verdade, é a gente ter um conceito de marca muito amarrado global, que é o que a gente quer falar, e para Tinder tudo começa com match, né? Então a gente acredita que todas as conexões começam a partir de um match de verdade, e aí a gente começa a traduzir isso aqui localmente. Então tudo começa com match para o Brasil. É o que a gente criou, por exemplo, com o Beija Sapo. A gente adaptou o conceito do Começa com Match para colocar dentro do programa Beija Sapo. No México, a gente criou um podcast específico, mas também usando o mesmo conceito, mas entendendo qual que é o tipo de conexão para o México. Então, a gente sempre mantém a mesma conexão, né, a mesma comunicação e plataforma global, mas a gente adapta para os países com base na cultura. E aí eu acho que aí faz a diferença mesmo para continuar e criar uma marca que seja relevante para o nosso público-alvo, que é a geração Z. Cara, essa é muito difícil. Eu acho que assim, a gente tem, hoje em dia, né, a gente tem tanta opção de ir para tantos lugares, tantas plataformas, tanta coisa, que eu acho que a gente precisa ter muito claro antes qual que é o nosso objetivo estratégico como marca. Então, se a gente não tem claro quais são os nossos valores, onde a gente quer estar, qual é o nosso objetivo, dificilmente a gente vai conseguir ter uma estratégia muito bem selecionada. Então, eu acho que o grande, que não é uma tendência de marketing, mas
eu vejo cada vez mais pessoas falando sobre isso, é ter muito mais um framework estratégico de onde você quer chegar como marca ali. E você consegue decidir se você vai investir mais em performance, se você vai investir mais em marca, onde você vai seguir. Eu acho que eu sou um grande fã e continuo falando muito sobre o nosso trabalho em social media. Social media hoje é um dos lugares onde você consegue impactar tanto de uma forma orgânica quanto de uma forma paga, né, e consegue alcançar muitas pessoas. Então a gente brinca, a gente já teve conteúdo para Tinder que pegou 28 milhões de visualizações orgânicas. Um conteúdo que era relevante, que fazia sentido. Quando a gente fala do orgânico, é como se a gente estivesse criando uma mini campanha com conteúdo. Quando a gente fala em impacto, é quase a mesma coisa. Então, e com engajamento muito alto. Então, assim, eu sou um super fã de social media, eu acho que as marcas têm entendido cada vez mais como fazer, mas cada vez mais tem outros players que vêm entrando e vêm mudando o jogo de como as pessoas se comunicam em social. Então, é um valor muito, né, mais baixo para um impacto que pode ser muito alto se feito do jeito certo. Então, acho que se eu fosse dar uma dica, talvez fosse como entender ferramentas e formas de growth a partir de social com mix de orgânico e pago.